Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o advogado tributarista João Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre os preparativos para a declaração do imposto de renda. Os cuidados que já precisamos ter, tanto para a pessoa jurídica como para a física, para não correr o risco de malha fina. Porque depois que cai lá, mesmo que você não esteja com nada errado, mas só esqueceu algum detalhe, dá um trabalhão. Melhor não chegar nisso. João Paulo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um tema que parece que já acabamos de encerrar essa pauta do ano passado, né? E como você bem apresentou, dia 3 já é segunda-feira, fevereiro, e aí temos cerca de 60 dias para já apresentar o imposto de renda do ano passado, já do exercício 2025. 2024, né? Exercício 2024. Justamente. Primeiro vamos falar lá do recolhimento da documentação. Que tipo de documentos? Vamos falar da pessoa jurídica. No tocante à pessoa jurídica, a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica propriamente dita, ela possui prazos e formas diferentes de serem enviados, tá? Então, costuma ocorrer já no segundo semestre, por conta que, naturalmente, o volume das informações é muito maior. E as pessoas jurídicas precisam das informações das pessoas físicas envolvidas. Então, por isso que a gente tem... agora a gente tem que fazer primeiro a física. Por isso que a gente tem, primeiramente, o tratamento das informações relativo à pessoa física, tá? E para eu fazer a minha declaração, quais são ali os principais documentos que eu já tenho que ter em mãos ali antes de mais nada, antes de procurar? A primeira coisa é você se atentar para ver se você preenche alguns dos requisitos, tá? Para que você esteja obrigado ou não a declarar imposto de renda. Primeiro requisito. Então, a gente tem o primeiro requisito, é o mais importante, é a questão da renda, tá? Então, se você teve no exercício do ano passado uma renda superior a 30 mil, vai dar 30 mil e alguns quebradinhos, mas vamos por 30 mil. Renda tributável, renda formal, carteira assinada, alguma coisa nesse sentido, você já estaria obrigado a enviar a declaração de imposto de renda, tá? É uma lista de vários requisitos. Então, eu tenho um requisito específico para produtor rural, tá? Mas não necessariamente, se eu for um pequeno produtor rural, tiver uma horta, alguma coisa assim, isso por si só não me deixa obrigado a declarar o imposto de renda. Tem a questão do rendimento mínimo. Então, o ideal é que você sente, né, preferencialmente, porque muita gente procura o contador para preparar o imposto de renda e o advogado para resolver o problema. Né? O cenário ideal seria que você já se preparasse, lógico, a depender do volume de informações que você tenha, né? Que você sente com os dois antes de falar qualquer coisa. Porque depois que você envia a declaração, você não consegue alterar as informações que foram enviadas. Vamos, então, começar aqui pelo mais simples. Então, nesse caso aqui, nesse volume, nesse montante que você disse de recebimento, mas eu não sei se eu recebi 30 mil no ano passado. Bom, básico, se você teve ali uma renda mensal, formal, que é isso aqui que o João Paulo está deixando pra gente, além de 2.550 por mês. Aí já vai precisar... Na verdade, se eu não estou enganado, o valor é 2.698 por mês. Até esse valor, você não está obrigado a declarar imposto de renda. Tá, agora vamos também deixar claro esse obrigado ou não. Porque eu não sou obrigado, eu não faço. E aí, em outros momentos, eu precisaria de uma declaração de imposto de renda para algum financiamento, para alguma ação. Eu não a tenho. É um documento também importante. Eu posso fazer a declaração sem ter imposto a pagar, não posso? Justamente, na verdade, a declaração, ela é um compilado de informações que a gente envia, tá? E dentre essas informações, vai aquelas referentes ao imposto que foi pago ou se eu tenho imposto a pagar. Mas nada impede que uma pessoa que não esteja obrigada pelos critérios objetivos da lista que eu tenho, né, a declarar imposto de renda. Por exemplo, existe uma regra atinente ao patrimônio.
Então, se a pessoa tem acima de determinado valor de patrimônio, por si só ela já é obrigada a declarar. Mas veja, patrimônio não gera imposto. Ela não teve renda. Eu tenho casa própria. Justamente. Eu tenho carro. Ué. Isso aí não vai me render imposto. Não tem problema nenhum. Tá? Eu vou fazer uma declaração de renda. Eu não vou fazer uma declaração de imposto inicialmente. Justamente. O imposto, quem vai descobrir é o sistema. A declaração ela Receita. chama Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Então, assim, ela é para verificar se o que eu recebi teve um imposto pago e se tem mais alguma coisa a pagar quando aquelas várias rendas, por exemplo, do aluguel, que eu sou professor, que eu sou... Várias fontes de renda se juntam em uma só e aí é nesse cenário que eu vou analisar os requisitos. Aí eu vou ver se eu tenho imposto a pagar, se eu não tenho imposto a pagar. Porque veja bem, vamos supor que você, Fabélia, não tenha imposto de renda em razão da sua renda aqui. Mas você tem uma outra atividade profissional formal que lá a sua renda também não tem imposto de renda. Mas somada as duas, já dá imposto de renda. Então, em relação à fonte pagadora, o contribuinte olha de forma isolada por cada renda. Em relação ao fisco, eu tenho que olhar as duas de forma unificada. Entendeu? Então, muitas vezes, em relação a uma renda, eu não estou obrigado. Mas quando eu olho o cenário macro em relação a tudo aquilo que eu movimento de forma formal, tá? Que tenha vínculo ou com um emprego, ou com uma pessoa jurídica, ou com investimentos, enfim, qualquer coisa que seja, porque aquilo que não é formal não existe. E se não existe, deixa abaixo. Mas suponhamos que tudo que seja formal supere o valor. Aí sim você estará obrigado a declarar. E aí sim você tinha duas rendas que não pagou imposto em nenhuma delas. Muito provavelmente, quando somar e declarar, vai resultar em imposto a pagar. Tá, vamos imaginar aí que eu tive alguns recebimentos aí, algumas coisas que fizeram aquela retenção do imposto de renda. O sistema vai identificar isso para mim ou eu vou ter que pagar tudo de novo e depois ter uma devolutiva? Vou dar um exemplo que é uma situação muito corriqueira de acontecer, tá? O empregado recebe o rendimento mensal dele, que de forma anualizada não dá o valor total que deixaria ele obrigado a declarar. Mas nas verbas de final de ano, né, ou na eventual rescisão, como o valor supera a faixa de isenção, às vezes o salário mensal dele é R$ 2.500, mas a rescisão dele dá 10 mil. Não, vamos deixar no 2.500, que eu acho que esse é um exemplo bacana. 2.500, mas aí ele tem 13º e férias. Essas verbas ao final do ano vão vir com imposto de renda. Ele está obrigado a declarar simplesmente por ter tido imposto retido? Não. Só que se ele declarar, ele pega aquele imposto de volta. E aí eu quero também, entendeu? Que você... Agora existe essa possibilidade dele pegar o imposto de volta, tá? Vamos trabalhar dessa forma. Ainda falando aqui desta situação de declarar o que eu recebi. Você falou que não é formal, não existe. Mas eu fui lá, fiz umas apresentações de eventos e tal, não emiti nota, não aconteceu nada e eu recebi, mas eu queria declarar isso. Porque eu quero ter uma margem, porque na hora que eu precisar de um financiamento e tal. Eu posso declarar isso? Pode. Você tem a opção de pegar tudo aquilo que não tem vínculo formalizado, né, e oferecer a tributação através do Carnê-Leão, tá? Como se fosse um rendimento de uma atividade autônoma intelectual que você exerce. É possível sim. A maioria das pessoas não faz isso, praticamente 90% das pessoas não faz isso, né, a não ser os profissionais liberais, que é uma particularidade da profissão deles. Porque é trabalhoso, né? Então, assim, normalmente quando a pessoa... E vai render imposto a pagar. Quando a pessoa tem uma renda informal, a gente já consegue imaginar que ela não vai ter a dedicação de ligar um computador, baixar um programa, informar, pegar o extrato dela, informar...
os valores que recebeu, calcular um DARF e pagar. Pois é, agora você falou um detalhe, extrato. Nós sabemos que os sistemas hoje estão todos interligados. Aí eu chego no supermercado, quer botar o CPF na nota fiscal? Quero, porque eu vou concorrer, tem nota fiscal premiada. E aí, eu tô lá dizendo que eu ganho R$ 2.500. Mas na hora que considera a minha movimentação bancária e os meus gastos aí, onde eu coloco, tá claro que é assim, superior. Eu corro risco? Vamos lá. Essa é uma situação muito sensível da gente tratar, porque a única forma de você ficar fora do sistema financeiro é se você voltar a trabalhar com tudo em espécie. Receber em espécie e pagar em espécie. E ninguém faz isso. Porque caso contrário, né, a gente teve recentemente aquele rebuliço do Pix e tal, né? Aquilo não foi nada além de uma atualização do layout de uma informação que a Receita Federal recebe de TED e DOC. Precisou incluir-se o Pix. Foi somente isso. E aí, assim, quando você vai no mercado e pede o CPF na nota, tá? Essa informação, primeiramente, ela vai para o Estado. A Receita Federal pode utilizar essa informação se ela quiser. Nunca vi a Receita Federal, o governo federal, tá? Procurar imposto de renda em cima de uma receita insuficiente em relação de CPF na nota. Porque em Goiás, por exemplo, tem benefícios, né? A gente consegue desconto de 10% do IPVA tão somente por informar o CPF na nota, tá? Agora, tem gente que fala, eu não vou informar o meu CPF na nota porque eu não quero o governo fiscalizando tudo que eu gasto. Tá, você não põe o CPF na nota, mas passa o cartão. Pronto. O cartão de crédito, esse sim, tanto de crédito como de débito, esse sim, ele vai tanto para o Estado como para a Receita Federal. Entendeu? Então não tem acordo. A pior forma, vamos supor que vamos taxar o Pix. Isso é uma possibilidade. A pior forma de pagamento que o cidadão pode voltar a utilizar, se ele não quiser ser descoberto, entre aspas, é o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito vai todos os dados dele, dados da fatura, né? A operadora de cartão declara, ela paga um impostinho em cima do que ela recebe, o banco recebe. Então, assim, fica faltando só você. O comércio declara quando recebe, falta só uma pessoa naquela cadeia. Eu. Justamente. Então, assim, vai pedir CPF na nota, pode pagar do jeito que você quiser. Agora, não quer criar essa sensação de desconfiança, ser o conspiracionista, paga tudo no cartão. E, se possível, nem pede cupom fiscal. Mas se não pedir cupom, pede desconto. Porque o comerciante também não vai estar pagando imposto. E hoje, vamos ser realistas, os supermercados, de um modo geral, ninguém passa sem cupom fiscal, porque você já passa ali no caixa. Isso a gente está falando, né? De um modo geral. Em linhas gerais, hoje em dia está tudo muito próximo. Então, assim, a gente pode vir a ter essa facilidade de conseguir um desconto por não ter cupom quando paga no dinheiro, né? Porque daí não existe nada para ninguém. Agora, passou o cartão, é melhor eu olhar para aquele horizonte e seguir ele da forma correta. Pegar a nota, tudo certo. E tudo bem. Já declaramos, eu já declarei, porque eu tenho um rendimento acima do mínimo. O que é que eu posso juntar de documentos para eu descontar, para eu ter abate aí nas despesas do ano? A parte de documento, historicamente, nunca se alterou, tá? É certidão de nascimento, dos filhos, daqueles que são dependentes seus, né? Se for divorciado e a guarda do filho tiver com algum dos cônjuges somente, é somente um deles que pode declarar aquele filho como dependente, né? Como dependente, mas eu posso declarar a pensão que eu pago. Sim, deve. Inclusive deve, porque tem uma questão referente ao imposto de renda em cima da pensão, que deve ser excluído, e diminuir o imposto a pagar. Tá? Porque antes a Receita Federal tributava a renda, vamos supor que o pai pagava a pensão, tributava a renda do pai, e o valor que ele pagava para o filho tributava também. Quer dizer, tributava duas vezes o mesmo valor. Né? E aquela renda que o filho recebe já tinha sido tributada. Quando? Quando o pai recebeu. Então, a pensão seria dedutível, né? Educação
e a saúde. Aí a gente tem que fazer um paralelo breve aqui sobre a questão da saúde e educação. Saúde é 100% dedutível, mas convenhamos, né? Cirurgia plástica são situações que excetua, tá? Preenchimento labial, que tá na moda, tudo se excetua. Questão de Isso saúde aí não é mesmo. saúde. Não é questão Isso de aí saúde. é uma, vamos falar assim, bem claro, é uma vaidade. Às vezes... Então também, outra coisa que está na moda, preenchimento capilar também não tá. Então assim, às vezes em razão do valor e a movimentação do contribuinte não chama atenção, isso passa. Mas se for um contribuinte que historicamente chama atenção, se lá no meio tiver isso, é mais uma ponta solta para dar problema. E corre o risco de cair lá na malha fina. Evidentemente, quando apresentar os documentos, aquelas despesas serão excluídas e aí o imposto que deixou de ser pago vai ser cobrado. No tocante às despesas com educação, a gente tem uma limitação da lei federal que limita o valor de gasto com educação. Então, por exemplo, se ao longo de 12 meses eu gastei 15 mil reais com educação de meu único filho, eu não posso aproveitar os 15. Eu vou aproveitar no máximo ali uns 3, 4 mil reais, tá? Então, assim, tem contribuintes que, às vezes, tem gente que põe filho para estudar nas capitais ou em colégios que são tidos como de primeiro mundo, né? De primeira linha, e são colégios que anualmente custam 100 mil reais de mensalidade, exemplo assim. Ele não vai poder fazer É possível, na via judicial, conseguir que a justiça tire essa limitação de um direito básico que é uma educação de qualidade, entendeu? Já que eu não posso confiar no Estado para me dar uma educação de qualidade, eu tenho o direito de estudar aonde eu quiser. E, logicamente, as despesas decorrentes desse estudo poderiam ser aproveitadas, mas necessita-se de um amparo judicial. Aí, aquela coisa que já vai dando Da mesma trabalho, forma que isso veio acontecendo com a pensão, muita gente vinha fazendo isso com a pensão para tentar excluir o imposto de renda dela. Finalmente, essa situação foi sacramentada e hoje não dá problema mais, tá? A educação vai tomar o mesmo sentido. Aí, para a gente finalizar aqui, que nosso tempo já está estourado, quando a gente fala em saúde também, vale lembrar que medicamento não faz parte. Aí assim, a gente tem essa situação dos medicamentos, tá? E tem a possibilidade de obter na justiça também aqueles medicamentos para tratamento de doenças crônicas, que são para a vida toda, tá? Ou de medicamentos de alto custo, que a pessoa não se enquadra nos requisitos para isenção do imposto de renda. Por exemplo, a depender do contexto geral, se o contribuinte for portador de alguma moléstia relacionada ao câncer, ele estaria isento de imposto de renda, né? Mas pode ser que ele perca essa isenção. Ele conseguiria utilizar o medicamento por ser uma questão relacionada à sua dignidade e à sua saúde física. Bom, o assunto gera muito detalhe, é bom que as pessoas busquem rapidamente as orientações, não deixem em cima da hora, juntar os documentos, levar para o contador, levar para o seu setor jurídico. E eu quero agradecer a você, João Paulo, pelas informações aí, que já você pode começar a fazer isso segunda-feira. Agradeço o convite e assim, 2024 já começou dia 1º de janeiro de 2025, então temos aí 60 dias para pegar documentos de um ano inteiro.